Para contrapor-se à ideia do suicídio, o espírita tem vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será muito mais feliz quanto mais confiante e resignado tenha sido na Terra. A certeza de que, ao encurtar sua vida, alcançará um resultado completamente oposto daquele que esperava, porque liberta-se de um mal para entrar num outro pior, mais longo e mais terrível. Nós seres humanos, certos instintos básicos que nos ajudam a viver. Talvez seja o mais forte, o mais importante de todos, que é o instinto de sobrevivência, que nos faz ter apego à vida, lutar por ela, defendê-la a todo custo. Entretanto, há pessoas que se suicidam, que se matam. Elas tiram de si mesmas a oportunidade de viver. Muitas vezes o suicídio ele vem na ilusão que a pessoa tem de solucionar uma dificuldade na vida dela. Nem todas as pessoas têm os recursos emocionais, psicológicos, espirituais para enfrentar uma situação grave de crise onde aparentemente não existe uma saída. Tem algumas pessoas que suportam muita frustração e vão adiante. Quantos países são destruídos na guerra? E depois as pessoas se reúnem e daqueles destroços elas conseguem reconstruir as cidades. E seguem na lei de progresso. Outras pessoas, dizemos que fazem tempestade em copo d'água, quer dizer, elas têm baixa resistência à frustração. A literatura espírita é muito rica e esclarecedora quanto à situação dos espíritos. Se as pessoas, todos nós, tivéssemos desde a escola essas lições na nossa escola, as pessoas já teriam essa informação, esse conhecimento e teriam a sabedoria de refletir que o suicídio não é uma solução. Muita gente acha o suicídio um ato de covardia, mas ele é basicamente um ato de desespero. Nós estamos vendo que as estatísticas afirmam que está aumentando o número de suicídios na nossa sociedade, principalmente entre os jovens e os adolescentes. Podemos imaginar, não é? Pais que veem um filho, na flor da idade, se suicidar. Será que o viver está ficando difícil demais? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma resposta muito importante, quando diz que o modo de encarar a vida, né, que o Espiritismo, por exemplo, oferece, dando ideia da imortalidade da alma. A alma não morre, a alma reencarna. Enfim, da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Então, nós temos respostas do Espiritismo muito seguras e temos construído a nossa fé raciocinada com base nisso. Algumas religiões nos dizem que quem se suicidou fica condenado para sempre, sem remissão. São as penas eternas. Porque eles dizem que o suicídio é um pecado mortal. É uma ofensa à divindade. E é por isso que é tão importante. Mas e aqui, pensando entre nós, Deus não nos manda perdoar aqueles que nos ofendem e que nos maltratam? Deus quer que nós perdoemos aos nossos adversários, aos nossos ofensores. E Ele mesmo não perdoará aos seus filhos? Certamente que sim. É como chegamos à conclusão, analisando, não é? Deus é ainda melhor, certamente, do que nós. Mas é que Deus é justo.
Ele tem de dar a cada um segundo as suas obras. Não foi o que Jesus nos ensinou? A cada um segundo suas obras. Então, o ato mau do suicida terá de ter no além consequências más, infelizes. Essas consequências vão variar muito. Depende das causas que levaram a pessoa ao suicídio, e também serão consideradas todas as circunstâncias, aquelas atenuantes e as agravantes. As informações que nós temos é de que durante um certo tempo o espírito fica sob um impacto doloroso porque ele interrompeu uma encarnação. Esse é um fato. E ele fica numa situação, digamos, desconfortável espiritualmente. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai ser solucionado, porque, com o passar do tempo, há um socorro espiritual, ele recobra aquela sua situação da normalidade, vai fazer um diagnóstico da sua vida, vai repensar bastante sobre o que ele cometeu e vai ficar aguardando uma próxima encarnação, onde ele vai poder cumprir com um grande projeto que é passar inteiramente pela encarnação sem maior dificuldade. A gente sabe da espiritualidade que alguns espíritos já repetem esse comportamento durante muitas encarnações e eles acabam criando como se fosse um reflexo, um mecanismo atávico. E eles tendem a pensar nessa possibilidade com recorrência durante todas as encarnações. Às vezes, a espiritualidade precisa de um trabalho a longo prazo para interromper esse processo de reencarnes seguidos por suicídio. Nós temos o intercâmbio mediúnico, nós empregamos a mediunidade. E aí podemos observar o lado de lá da vida, colher informações sobre o que se passa no além, no plano invisível. E aí nós vamos observar que para o suicida, o sofrimento começa logo após a morte do corpo. Porque você imagina o seguinte, uma pessoa está programada para viver 60 anos e ela comete o suicídio aos 40 anos, faltavam 20 anos e ela tinha energia vital para 20 anos. No corpo físico, essa energia vital, ele se dissipa mais rapidamente, por causa da densidade do corpo, do que no extrafísico. Então, se demorava 20 anos para ela desencarnar, ela ainda tem essa quantidade de energia, ela pode ficar 20, 30 anos fora do corpo, 40, 50, até dissipar toda essa energia. O espírito do suicida pode se sentir sempre caindo, se ele se jogou de uma altura para morrer. Ele pode se sentir sufocando, ou sangrando. Então é um sofrimento muito grande. É como ele se sente. É aquela impressão fortíssima, última, que ele guardou consigo. Mas existe sempre um auxílio nas regiões dos suicidas, daqueles que sofrem. E é quando eles se perdoam. O problema é o nosso julgamento, ou como diria o materialista Freud, o nosso censor interno, que é pior do que o censor da sociedade. O que o suicida estiver sofrendo no plano espiritual acabará por promover em seu íntimo benéficas modificações. Nós amadurecemos com as experiências que enfrentamos. Aqueles efeitos maus que o suicida provocara irão se esgotando e ele poderá começar a sua recuperação. Ele vai receber ajuda, orientação dos bons espíritos, que vão orientá-lo para ele saber enfrentar e superar as tristes consequências daquele seu ato infeliz. Ela pode estar cercada de pessoas, mas lá dentro de si própria ela se sente absolutamente sozinha e provavelmente numa sensação de abandono. Allan Kardec perguntou, está lá em O Livro dos Espíritos, questão 943 até a 945. De onde nasce esse desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Como será que os instrutores espirituais responderam?
efeito da ociosidade. Ociosidade é a pessoa não ter ocupação útil, não é? Fica ocioso. Nós não fomos criados para sermos ociosos. Jesus disse, meu Pai trabalha constantemente e eu também trabalho. E nós, às vezes, nos deixamos assim à margem da vida. Sabe que certas sociedades ricas, em que a pessoa tem de tudo, entretanto, o grau de suicídio lá é grande, porque falta essa fé de que eles vão falar. Ociosidade, falta de fé. É a falta de crença em algo que possa servir de solução para a sua vida. Ela se deixa levar pelo desespero, pela falta de esperança, por uma solidão interior. Ela pode estar cercada de pessoas, mas lá dentro de si própria ela se sente absolutamente sozinha e provavelmente numa sensação de abandono. Insensatos, disse o Espírito, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Eis aí que quando nós temos fé, conhecimento da vida espiritual, quando nós temos a orientação do Evangelho, que nos fala que somos seres úteis, que fomos criados para uma função, um trabalho, uma realização na vida universal, nós não sofreríamos jamais esse perder o encanto da vida. Eu acredito que, assim, as pessoas que são céticas, que não têm nenhum tipo de fé, que não acreditam na vida após a morte, essas pessoas não têm o que perder. Então, se elas estão tendo uma vida ruim e elas perdem a esperança, elas não têm nem o argumento do pós-morte para justificar elas aguentarem e enfrentarem as dificuldades. Elas abandonam essa dificuldade. Só a doutrina materialista propõe o suicídio. Nenhuma doutrina espiritualista que conhece o valor do espírito e a sua trajetória propõe ou aceita o suicídio. Nenhuma religião aceita o suicídio, só a doutrina materialista. Qual é a razão? Porque desconhece a realidade do espírito. Na verdade, o espiritismo surgiu para combater o materialismo. E o materialismo e o hedonismo são os responsáveis fundamentais pelo suicídio. Então, nós temos que nos contrapor à ideia materialista. E essa difusão, ela não pode parar. Ela tem que continuar sempre, em todos os níveis, para poder acordar aqueles que ainda não têm uma formação sólida espiritualmente falando. Podemos lembrar também que o suicídio acarreta problemas muito sérios na nossa trajetória evolutiva, pois a nossa vida aqui na Terra é um presente especial de Deus. Muitos querem voltar à Terra e não conseguem. E nós que ganhamos esse presente, de repente o cortamos. Além de nos prejudicar muito, é uma marca que fica na vida atual, é uma marca que vida até para as existências futuras. Muitas existências, às vezes, 2 ou 3, para refazer os caminhos errôneos que tomou. E exemplifico. Muitas más formações congênitas ocorrem na existência posterior ao suicídio. O indivíduo vai aprender que se suicidou, primeiro que o corpo não era dele, era um empréstimo da divindade, né? Isso muda a nossa visão de mundo, que nós achamos que nós temos direito de fazer o que queremos com o corpo, e não é bem assim, né? É um empréstimo da divindade. Agora, o indivíduo que lesou o seu corpo, ele vai continuar durante um certo tempo com essa lesão, que vai gerar uma expiação. Então, se o indivíduo estourou o seu cérebro, o seu coração, numa próxima existência, provavelmente ele vai vir com lesões nessas áreas, não é? Ele vai sofrer, ele está expiando aquilo que ele gerou em si mesmo. Então, é um hiato, algo que se interrompe dentro de uma programação que o espírito precisaria ter para evoluir. Porque tem os atenuantes e os agravantes. Às vezes o indivíduo, por conta da situação, né, contextualizando,
Pode ter os atenuantes,